mais um podcast da Cetrocast. E hoje nós estamos aqui com convidados super, hiper, mega importantes para o nosso time. E eu gostaria, neste exato momento, que cada um deles pudesse fazer uma breve apresentação de si mesmo. Você pudesse falar o seu nome, a sua área de operação e também uma curiosidade ou característica sua. Podem ficar à vontade. Vitor, por gentileza. Bem, pessoal, muito obrigado pelo convite, estar aqui no Cetrocast. Eu me chamo Victor Santiago, sou o supervisor comercial da área da regional Goiás, né? Uma característica minha marcante, sim, é que a gente tem que ter esforço, né? Para a gente poder estar alcançando nossos objetivos. Interessante. Já que Olá, tudo bem? Prazer, sou a Jaqueline, atuo na região de São Gotardo, nas vendas e tanto on-farm como biológico acabado comercial. Perfeito. E uma Característica. curiosidade, uma característica. A característica que eu tô agora há um tempo nessa área e que é uma área que está crescendo muito e que eu tô, assim, fascinada por essa área de certo modo, de um tempo para cá. Interessante. Olá, né, para o pessoal da Cetrocast. Meu nome é Danilo, sou um dos sócios da Cetro. Hoje a gente atua no departamento de inovação, tá? Coopero em algumas frentes com o setor comercial da empresa. Estamos aí para desenvolver inovação e tecnologia para o pessoal. Que maravilha. É o seguinte, deixa eu fazer uma breve apresentação também. É isso aí. Não podemos pular. Prazer, o meu nome é Lucas. Cheguei recentemente na Cetro e eu posso compartilhar que estou amando a experiência. Hoje eu estou no marketing e se eu pudesse compartilhar uma curiosidade ou característica de mim, seria um superar desafios. E outro seria ousadia. Eu gosto de me colocar em lugares que eu possa crescer e desenvolver ali. É isso. Então, vamos lá. É o seguinte, vou fazer algumas perguntas para a gente ir conversando aqui, e eu gostaria de saber um pouco a respeito do cenário regional de vocês. Você mesmo, né, Vitor, disse que atua hoje no Goiás, Isso. correto? A Jaque em São Gotardo. Isso. E eu gostaria que vocês pudessem falar um pouco a respeito do cenário nessas regiões, como, por exemplo, clima, as demandas que vêm dos produtores rurais e também a cultura predominante. Certo, então, pessoal, vamos lá, né? Hoje minha região mais específica de atuação é Rio Verde, né, onde eu fico sediado. É uma área que é bem predominante a agricultura, principalmente com foco em soja e milho. Temos outras culturas como cana, algodão, sorgo, né, como opção de segunda safra. Hoje, em relação ao clima, é um clima bem marcante, então a gente tem sempre boas janelas de plantio e a nossa safrinha também ela é bem estruturada. A gente vem de anos atípicos aí passados, mas nada fora do comum, né? A gente sempre sabe que vai encontrar desafios por onde a gente vai andando, né? Mas a nossa região ela fica ali em torno de um raio de 300 quilômetros a 400 quilômetros de Rio Verde, e a gente também atende alguns produtores do Mato Grosso. Muitos Interessante. deles também têm áreas, né, na região de Goiás e optam também por fazer plantio no Mato Grosso, visto que tem áreas férteis, né, e também é muito parecido com o clima da nossa região, então muitos produtores acabam migrando para lá também. Vitor, aproveitar o gancho aqui, né, um adendo. Tem muita gente que conhece o agro superficialmente, a gente sabe disso, né. Sim. Você consegue aí dar um parecer sucinto para explicar para esse público que ainda não conhece a fundo o agro, o que que seria a safra e safrinha, para eles entenderem isso de forma mais Sim, clara? claro. A safra ela é hoje predominante no Brasil é o cultivo da soja, né, onde tem todo o processo, normalmente começa ali após setembro, né, onde acaba o vazio sanitário, que é um período que a gente estipula para até abaixar o foco das doenças, né, ou pragas como insetos. Então ela é estipulada ali normalmente do início de outubro a meados de outubro começa o plantio forte. E esse plantio ele vai até o mês de novembro, né. Alguns produtores que regiões permitem fazer apenas safra,
podem também acabar plantando em dezembro, mas são casos mais esporádicos. Bom, Esse processo ele vai durar ali de coisa de aproximadamente de 90 a 120 dias, isso varia da qual cultivar que o produtor vai estar adotando, né? uhum, E após esse período, em janeiro a fevereiro, começa o período safrinha. O período safrinha nada mais é do que o cultivo do milho ou o sorgo. Girassol também é uma das opções, né? muito bom. E temos outras opções também, principalmente no Mato Grosso, hoje o pessoal planta muito gergelim, né? Uma alternativa que está Uau, viabilizando muito o mercado aí. muito bom, muito bom. Muito bom. Já que poderia compartilhar conosco também a respeito do clima e que você tem, que você olhou e falou assim: "Caraca, eu tenho total certeza de que naquela região da minha atuação tá acontecendo isso, e eu sei que se a Cetro em si estiver presente lá, pode ter um alcance, uma melhora exponencial". Gostaria que você pudesse compartilhar conosco um pouco. Sim. Olha, a Cetro tem trazido muita inovação para o campo, em questão biológico. A minha região, onde eu atuo hoje, a predominância é HF. Temos cereais? Temos, só que em menos quantidade. Maioria não, hein, o HF todo irrigado, 100% irrigado, e áreas sequeiras com um pouco de grãos, mas muito pouco. E vem crescendo muito por causa de doenças, principalmente agora, em temperaturas mais baixas, aonde que vem a questão do mofo, que hoje é um problema muito sério para a gente na cultura do alho, que hoje está muito relevante na região de São Gotardo. Já teve um tempo que foi cenoura, portanto é a capital da cenoura, São Gotardo, só que de um tempo para cá, o alho tomou um espaço muito grande. Aí vem com essa predominância em doença. Tudo bem, tem nematicida, tem inseticida, tudo, só que visando mais essa parte de mofo no solo, que a gente vem mais com essa parte de biológico. Perfeito. Aproveitando que você puxou sobre o alho em si ali, Sim. você falou a respeito de um desafio. Uhum. E se neste exato momento vocês 2 em si pudessem compartilhar um pouco a respeito mais, né, ainda mais dos desafios, mas também das oportunidades que são geradas ali. E nós sabemos que esse mercado ele tem crescido muito e nós estamos estudando e vendo que nos próximos 5 anos, o crescimento anual ele tem sido exponencial, está crescendo muito o mercado. E eu gostaria que vocês olhassem agora para os desafios, mas pensassem além e falasse: "E daqui 1 ano? E daqui 2 anos, 5 anos? Qual que seria esse outro cenário que vai ser gerado ali?". Pode falar um pouquinho a respeito das oportunidades? Sim, a gente pensando em vida do solo, que é o que a gente visa com a aplicação dos biológicos, os micro-organismos em sua junção vão povoar o solo. Ou seja, isso vai criar uma competição de doenças entre o micro-organismo e a doença ali no solo. É onde que vem e combate, vamos se dizer. E e esse micro-organismo não adianta você ir lá e aplicar vários litros, vamos se dizer, em determinada área. O que vai aprimorar isso aí? É variedade. É variedade de micro-organismo que você tem no solo. Interessante. Outra coisa, assim, a ressaltar também, que ela falou da Sim. variedade, mas também criar uma constância, porque Hum. muitos produtores da região, ele tem na cabeça que é o seguinte, ele usou biológico uma vez, ele usou uma vez, então, era bilhões, né, trilhões de micro-organismos que ele aplicou no solo. Na cabeça dele, ele acha que o ano que vem ainda vai estar a mesma população lá, e não é assim. É uma coisa igual a gente fala muito que está ligada à fertilidade do solo, é uma coisa construída, né, então, Uhum. não é uma coisa que você vai chegar aqui hoje do dia para a noite e vai estar lá do jeito que você pensou, do jeito que você sonhou. Então isso é um ponto bem importante, né. Outra coisa, assim, que a se falar é porque os produtos são produtos inovadores, então, para cada tipo de problema que o produtor tem, a gente tem uma solução, seja ela por um fungo, por uma bactéria, ou até pelos micro-organismos benéficos, né. E é o fato da competição que ela citou, ele está muito ligado a isso, a você ter uma população maior de micro-organismos benéficos em relação aos micro-organismos que fazem
que causam dano, né, ou que vão te prejudicar de alguma forma. Isso aí. Interessante. E poderia compartilhar um feedback de um produtor rural? Claro, a gente tem tanto esse produtor do Mato Grosso que a gente atende, quanto o produtor de Rio Verde, são 2 produtores que são mais tecnificados e que gostam muito de testar. Hoje a gente vê o biológico como um entrave, porque muitos produtores são cabeça fechada e muito tem muitos daqueles produtores que acreditam muito e aqueles que acham que não serve de nada, né, que é só ilusão. Mas hoje, com os testes que a gente vem fazendo, vem mostrando cada vez mais resultados. Esse produtor é um produtor que ele fez uma área teste, 100 hectares, no ano passado. Esse ano ele já procurou a gente novamente. Ele até brincou comigo, falou: "Moço, cadê você? Eu preciso dos meus biológicos, você não vai vir me atender mais não?" E ele já aumentou a área. Esse outro produtor do Mato Grosso é uma casa até interessante, que ele era um produtor pequeno, relativamente, no mercado. Era um produtor que produzia cerca de 120 hectares. Hoje, em crescimento de 4 anos exponencial, ele já está hoje com 1.680 hectares. Uau. Uau, E hoje, com os biológicos, ele tem alcançado produtividades muito maiores, quando ele tinha na cabeça dele que era o feijão com arroz, né, famoso. Era o adubo, a semente e os defensivos químicos. E a gente vem mostrando para ele que o biológico, ele é acrescentar, né, dentro da produção dele. É uma coisa que vai somar, e não só gastar o dinheiro, abrir a torneira e deixar Hum. desperdiçar. É entender que a Cetro ela não está vendendo produto, ela está vendendo solução, né? Exatamente. Para o produtor final lá na ponta. Então, quando a gente fala de Cetro, a gente está falando de solução sustentável, né? Que vai resolver de fato o problema do produtor lá no final. Estava lendo aqui uma curiosidade sobre São Gotardo, pegar o gancho aqui, que em 1970 uau. a imigração japonesa veio para aquela região e desenvolveu cultivos tecnológicos disciplinados. Então, acho que isso fala muito também da região hoje, né? Isso. Crescente, ser exponencial, como acho que um dos maiores produtores de alho também Sim. do Brasil. Representa aí uma porcentagem grande de todo o alho que o Brasil consome sai de São Gotardo. Isso aí é impressionante. Caraca. E já que nós já escutamos aqui, né, o Danilo falar a respeito dessa curiosidade da década de 70 da região de São Gotardo. E você também teria algum feedback de algum cliente lá de São Gotardo que você pudesse compartilhar conosco? Sim, os clientes que eu tenho em São Gotardo, todos eles, e a maioria também que começa hoje, o Vitor deve ter esse cenário lá, começam com testes. Testes, aí a hora que vem, que realmente tem o resultado, porque realmente não é todo mundo que acredita de primeira. É um negócio que esse mercado ainda vai vir, vai ser assim ainda, mas por enquanto, ainda o pessoal não acredita 100%. Todos os clientes que eu tenho hoje começaram um pouco, começaram com a área teste e foram avançando. E a maioria dos que eu tenho hoje estão com a área 100% tratada com biológico. Muito interessante. E se vocês pudessem olhar na visão do produtor rural, olhando para a Cetro hoje, qual que seria a visão do produtor rural olhando para a Cetro e falando: "O referencial da Cetro é X"? Comprometimento e entrega de qualidade. Uau, É o que hoje a Cetro visa o produtor final. O produtor, ele vai comprar da gente, ele vai ter uma parceria com a gente, mas ele precisa de um resultado no campo. É isso que o produtor precisa, de um resultado no campo. É um problema que ele vai ser solucionado, né, então, Isso. com qualidade, entrega, né, da própria empresa e Uhum. parceria. É um conjunto de coisas, né. interessante. E Danilo, se você pudesse compartilhar também um pouco a respeito da qualidade dos nossos produtos, você poderia falar um pouco a respeito da inovação, da tecnologia, dos bioinsumos? Claro, hoje o time Cetro, que é um time composto por biólogas, biotecnologistas, né, que trabalham para desenvolver qualidade na ponta, na seguinte questão: quando a gente fala de qualidade, porque a gente está falando de um processo em cadeia que é verificado passo a passo, etapa a etapa, né? Controle de qualidade, testes, né? Testes, muito teste, porque biológico é teste, né? Já Sim. que tem o assunto técnico e o Vitor vai saber falar muito mais do que eu, que estou no campo. Então é teste. Então, sobre esse parâmetro, nós temos rigorosos processos de testes
até que esse produto saia e chegue na mão do cliente final, com tecnologia de ponta, mão de obra especializada, que é fundamental para esse mercado, né, porque a gente está falando de micro-organismos, está falando de coisas que a gente não está vendo, mas eles estão ali, né, porque o mundo é microbiológico. E falar de microbiologia, aqui existe um mundo que a gente não vê. Então isso não é palpável, como a Jaque falou, ainda é uma incógnita para alguns Sim, sim. produtores, por quê? Porque não é palpável. Você não consegue ver a olho nu um fungo e uma bactéria, mas a gente já consegue ver com testes, com meios de tecnologia, análises laboratoriais, e de fato eles têm ações, efetivas para ação de fungicida, Inseticida. inseticida, vários fatores. Então, a Cetro, ela trabalha para desenvolver esse processo de qualidade até que o produto seja entregue lá na ponta do nosso cliente. Assim, como explicar, né, que um ser tão pequeno pode gerar resultados tão grandes, né? Isso, E é no teste, é é no teste. dessa forma mesmo. Colocar no campo e ver o resultado acontecer. Interessante. E falando um pouco mais a respeito de inovação, para vocês que estão lá no campo, já teve um retorno de algum produtor rural falando, nós já falamos, né, a respeito dos produtos de qualidade que a Cetro tem, que já possui e tem dado continuidade e desenvolvido. Se vocês pudessem falar um pouco a respeito do que a inovação em si tem gerado no mercado, vocês pudessem fazer algumas perguntas, na verdade não fazer algumas perguntas, né, mas falar um pouquinho a respeito da inovação. Cara, assim, hoje a gente tem alguns produtos que não são todas as empresas que possuem, né? Nosso diferencial vem daí, de alguma coisa já. Então a gente tem produtos assim que a gente apresentou que até os produtores ficavam perguntando como o caso da microalga. Ah, mas esse aqui é aquele extrato de água? Eu falei, não, cara, é uma coisa totalmente diferente. Ele é um produto que ele não é extrato, ele é um micro-organismo vivo, né? E ele vai agir de diferentes maneiras, depende de como você aplicar. Aí falou, não, interessante, vamos ver, vamos fazer um teste. E no segundo ano já que a gente fez o ano passado os testes, nesse ano ele já falou: "Não, gostei muito daquele produto, esse aí eu já não consigo ficar sem, porque ele já supre uma necessidade do enraizador, porque ele já faz aquele efeito, até porque com mais raiz ele vai ter uma segurança lá na frente se houver um estresse hídrico, né, Uhum. então, um conjunto de fatores. Até ele tô falando da segunda atuação do produto, caso aplicado via folha, a gente notou que ele cobria muito a parte de fitotoxidez, né, que acontecia por alguma aplicação errada de defensivo, né. Então, assim, é um produto que ele tem uma dupla função, né, vamos falar dessa maneira, e ele entrega muito resultado. Então o produtor, ele é o que ele quer, né, é o que ele acha bom. E aí a gente volta naquele ponto, se ele testa e prova, ele vai ver o resultado lá na Isso. ponta, né. Você não precisa ficar em cima, ele mesmo vê com o próprio olho, né, Exato. então isso aí é muito mais gratificante ainda. Interessante. E você, Jaque, poderia compartilhar um pouco a respeito da sua experiência no campo, né? Você que está ali à frente, um pouco a respeito da tecnologia e inovação? Sim, a tecnologia que hoje a Cetro tem, tem visto muito no campo, que nem o Danilo falou, a gente não consegue ver a olho nu, mas igual um cliente meu brinca, eu posso até não ver a olho nu, mas eu tô vendo a lavoura bonita. Uau, É o que importa, é isso. Pode até não ver, mas se a lavoura tá respondendo, é um ótimo sinal. com certeza. Se É, vocês pudessem, quer sim. falar? Não, pegue. Se vocês, nós falamos aqui já diretamente a respeito da tecnologia, da inovação, do produto quando chega lá no produtor rural, sobre a satisfação deles, falamos a respeito dos feedbacks, mas e se a gente pudesse falar ainda mais agora sobre a Cetro em si, sobre um pouco dos valores que a Cetro tem e quais que são os nossos diferenciais aqui dentro do time Cetro. Nós olhamos para a Cetro, eu mesmo que cheguei agora, eu olho para a Cetro e falo assim: "Cara, é diferente". É diferente, tem algo diferente, e mesmo estando há pouco tempo, já super, hiper, mega apaixonado com tudo e com Cara, todos, com o time. eu entendo exatamente essa sensação sua. Quando eu cheguei na Cetro também, eu já tinha trabalhado em outras empresas anteriormente, mas, assim, todo o suporte, quando a gente precisou de suporte no campo mesmo, a empresa, ela responde muito rápido, sabe. Então ela te dá uma solução muito rápido pra você poder agir. Não é aquela coisa que você tem eu vim de uma multinacional, onde você tinha que abrir o chamado, esperar, então assim,
A agilidade é um ponto muito importante. E a entrega, né, porque é a empresa que ela entrega o resultado, entrega boas condições de mercado, então ela faz o que realmente o produtor precisa, né, ela não cria um problema, ela resolve. Uau. No meu caso, a agilidade é um ponto mais do que positivo, porque, querendo ou não, o HF não espera. Se você precisa de uma aplicação hoje, ela tem que ser hoje, ela não pode deixar para amanhã, que talvez os cereais seja um pouquinho mais malicioso nisso aí. Você consegue ter uma aplicação com mais tempo. Agora o HF já não permite. O ciclo da planta, né, em relação Sim, ao sim. cereal, ela é mais curta, então ela desenvolve mais rápido, então acaba que não consegue. Bom, Legal. E Danilo, poderia compartilhar um pouco também, você que está aí como uma das âncoras, você está aí à frente, e eu tenho total certeza que você, como mais do que todos aqui, poderia compartilhar conosco um pouco da missão, da visão e dos valores da Cetro. cara, falando sobre aquilo que a gente está atuando, né, que é inovação, eu vejo que inovação e, e sustentabilidade ele não é um ponto final, ele é uma estrada. Então a gente está construindo essa estrada, entendeu? Uma estrada que lá na frente a gente sabe onde a gente quer chegar, que é ser diferente no sentido de entregar o melhor produto, entregar a melhor qualidade, ser pontual, ser rápido em tomada de decisão, Isso. em tecnologia, porque se a gente for falar de tecnologia, eu estava refletindo isso esses dias, hoje é fácil você medir uma área, é prático, né? A gente tem satélite, a gente tem drone, a gente tem um iPhone que consegue fazer Uhum. isso também, cara. Hoje a gente tem muita tecnologia na mão, a benefício a serviço, né? Muita ferramenta a ser usada, né, e Muita, muito fácil, né. exato. E que ainda é pouco usada. Nós temos muitas ferramentas que ainda não estão sendo usadas. Então nós temos trabalhado, né, pesquisado, fazendo pesquisa de campo, pesquisa de mercado, para introduzir tecnologias que ainda não foram utilizadas também, né. Isso é papo para outro dia, mas eu acredito que vem tecnologias inovadoras aí para ser um diferencial no mercado aí brasileiro. Uau, interessantíssimo. Então, Danilo, você poderia, nessa fala, que você acabou de pontuar para nós, esse seria você falou um pouco a respeito da identidade, então esse seria o propósito da Cetro? Sim, sim. Eh, quando o Nairo me chamou, isso aí com um pouco mais de um ano, ele me explicou como que surgiu a Cetro, né. Isso me chamou muita atenção. O nome Cetro é um nome bíblico, né, fala sobre o cetro de Cristo como um rei que reina para julgar com a justiça. E essa justiça, se a gente entender ela na sua palavra original, a justiça fala sobre, vem uma palavra hebraica chamada tzedakah, que quer dizer dar a cada um o que é de direito. Acho que essa é a identidade da Cetro. Fazer aquilo que precisa ser feito, de Uhum. forma correta, de forma honesta, o melhor produto, com preço justo, com qualidade de ponta, que resolva a necessidade do nosso cliente final. Uau, interessante. E neste exato momento, vocês gostariam de compartilhar algo que talvez eu não fiz uma pergunta direta aqui para nós e você falou, talvez você está pensando aí e falou assim: "Poxa, eu poderia compartilhar isso, poderia compartilhar uma história, poderia compartilhar uma experiência", alguma outra experiência que vocês tiveram no campo que foi marcante para vocês e vocês olham para si neste exato momento e falam assim: "Poxa, eu acredito que isso pode agregar valor para aqueles que estão nos assistindo". Olha, o que pode agregar? Esse mercado biológico vai vir com uma potência gigante de agora para frente, porque o pessoal tem muita gente acreditando, mas tem muita gente que ainda tem suas dúvidas, tem seus receios de tirar um químico, de vir com um biológico ou de consorciar os 2. Mas acredito que ainda esse ano ainda vai crescer muito, e para frente, aí nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter uma dominância gigante nesse mercado agrícola. Uhum, É muito bom. importante ressaltar, assim, que
além dos produtores ter certo receio, né? Mas se você for falar de multinacional, que é quem controla o mercado, hoje todos estão partindo para esse mercado. Até no adubo, por exemplo, hoje eles estão inserindo carbono orgânico, né? Que é uma coisa biológica. Alguns micro-organismos têm adubo que eu já vi com tricoderma, por exemplo. Então, hoje as multinacionais, o que que elas estão priorizando? A sustentabilidade. E como é que ela vai alcançar isso? Usando biológico. Show, show. Nós estamos caminhando para os 5 últimos minutos aí do nosso bloco, né? Queria fazer um desafio aqui para o Vitor e para a Jaque. Se vocês pudessem mandar um recado para o time inteiro dar certo, o que que vocês diriam? Vamos lá, cada um de vocês. Responsabilidade enorme essa, né? Eu diria que a equipe Cetro hoje está de parabéns pela produção, pelo empenho, pelas inovações, tecnologias que estão trazendo para o campo, que a gente está tendo muito resultado bacana mesmo, que a gente vê no campo e, e que consiga aprimorar mais ainda esse nosso desafio. Muito bom, muito bom. Vitor? Bom, eu faço das palavras da Jaque a minha, né? Assim, parabenizar o time mesmo pela qualidade de produto, pela entrega que vem demonstrando. Aprimorar cada vez mais para entregar um resultado para um produtor ainda maior e, assim, ser uma referência, né? Daqui a alguns anos, porque é isso que a gente está buscando. Show de bola. Queria ouvir também o Lucas, né? Seja bem-vindo, né? Mais uma vez. Manda um Muito recado aí obrigado. pro pessoal da Cetro, como novo âncora aí, né? Do CetroCast. Seja bem-vindo. Fica à vontade. Se eu pudesse falar mais um pouco a respeito da Cetro no hoje, com o meu tempo de colaborador, amando, né, a empresa em si, vou falar do hoje e do futuro em si. Hoje eu cheguei, fui muito bem acolhido, aquilo que nós chamamos lá dentro da psicologia, com todos os estudos em si, no curso, do processo de integração aqui foi muito curto, porque cheguei já se tornando família com todo mundo e chegaram a fazer uma pergunta para mim de que eu era muito calado, aí agora já tô conversando mais, já marquei de sentar com a galera no almoço para comer, porque eu sempre vou para casa e assim, dessas coisas. Mas, entretanto, todavia, eu cheguei recente, tenho amado a empresa, gosto muito de tudo e todos. Estou atuando no marketing e nós já desenvolvemos um projeto aí que nós estamos criando para deixar algumas coisas mais à nossa cara, deixar mais a cara da Cetro, e eu tô amando passar por todo esse processo. E o que eu poderia falar a respeito do time é parabéns. Parabéns para todos. De fato, estamos fazendo um trabalho muito bom, mas nós estamos gratos, mas não satisfeitos. Muito bom, Isso aí. muito bom. Isso. Então, quero agradecer a Jaque, o Vitor, Eu que o agradeço. Lucas, tá? Sejam bem-vindos aí ao acho que o primeiro episódio de vocês, né? CetroCast. Sim, Primeiro sim. de muitos. Exatamente. E seus encerramentos, fala aí o que você quiser, É isso. pra gente Mais concluir. uma vez, muito obrigado a todos que participaram, Jaque, Vitor, Danilo, eu, Lucas. E nós queremos agradecer você que nos assiste aí do outro lado da tela. Nós queremos gerar uma expectativa enorme no seu coração, porque esse, se não me engano, é o terceiro, né? Terceiro. Esse é o terceiro, e nós estamos com uma expectativa muito enorme, porque vieram pessoas excepcionais, pessoas maravilhosas que acabaram de poder compartilhar com vocês resultados que tiveram direto no campo, experiência do produtor rural e a nossa expectativa trazendo alguns outros colaboradores e até mesmo pensando em trazer pessoas de fora Sim. para que possam sentar aqui na mesa e poder compartilhar o máximo de experiência para que você que está aí na sua casa possa olhar para tudo isso e falar assim, caraca, tive um insight ali e eu posso fazer isso lá. Então, nós queremos agradecer você que nos assiste e nós te aguardamos até o próximo episódio. Muito obrigado.